O silêncio da madrugada parece sólido quando, de repente, uma rachadura verde surge no céu. Primeiro é só um fio discreto, como se alguém tivesse riscado o firmamento com uma caneta fluorescente. Mas então esse risco se desdobra, se espalha e o que era um traço vira uma cortina viva, ondulando como um tecido imenso erguido por mãos invisíveis. O horizonte inteiro parece respirar. Há séculos, povos que viram essa mesma cena acreditaram estar diante de deuses, espíritos, presságios, porque é difícil não sentir algo primitivo quando o céu começa a dançar. Hoje sabemos que, a milhões de quilômetros daqui, uma tempestade solar está cuspindo partículas a velocidades absurdas, atravessando o espaço como flechas invisíveis até encontrarem nossa atmosfera. É um encontro violento, mas que se disfarça de beleza. E enquanto essa luz silenciosa se espalha, algo curioso acontece. Quanto mais forte ela brilha, maior a chance de que, lá embaixo, sistemas elétricos tremam, satélites percam equilíbrio, tecnologia falhe. Como é possível que um fenômeno tão bonito seja ao mesmo tempo um sinal de caos cósmico? E o que essa dança de luzes revela sobre o nosso próprio mundo? Quando a cortina se dissipa, fica uma pergunta simples. Afinal, o que é isso? Não a versão complicada, cheia de jargões, mas a essência menos algo que qualquer pessoa entenderia olhando para o céu pela primeira vez. Uma aurora é, acima de tudo, um encontro. De um lado, temos o Sol, essa estrela inquieta que não faz apenas brilhar. Ela espirra partículas energéticas o tempo todo, como uma lareira cósmica lançando faíscas no vento. Do outro, temos a Terra, envolvida por um campo magnético que funciona como um escudo flexível, mas também como um guia turístico cósmico. Ele direciona essas partículas para os polos. E é ali, quando elas colidem com os gases da atmosfera, que o espetáculo começa. Os átomos, oxigênio, nitrogênio, argônio, recebem energia e devolvem luz. É o mesmo princípio de uma lâmpada fluorescente, só que a 300 km de altura e em escala planetária. O mais curioso é que essa explicação simples já mostra algo profundo. A aurora não é um show isolado. É a marca visível de uma conversa constante entre o Sol e a Terra. E se esse é o básico, por que isso importa tanto? Porque a história fica mais interessante quando olhamos para a origem desse fenômeno no próprio Sol. O Sol visto daqui passa a impressão de ser um globo calmo, previsível. Mas essa impressão é um truque de distância. Lá de perto, ele se comporta mais como uma fogueira barulhenta que nunca para de estalar. O vento solar, esse fluxo constante de partículas carregadas, é só o modo normal da estrela. Às vezes ela exagera. Erupções e ejeções de massa coronal disparam tempestades de partículas, verdadeiras ondas de choque atravessando o espaço. E aí entra o campo magnético da Terra, funcionando como um maestro. Ele desvia grande parte do bombardeio, mas também direciona parte das partículas diretamente para os polos, como limalhas de ferro se alinhando em torno de um ímã. Quando o campo treme, abre brechas, vibra ou sofre instabilidades, mais partículas entram. Quanto maior a tempestade solar, maior o espetáculo. Mas se essas partículas vão parar nos polos, por que o céu muda tanto de cor? E por que elas parecem dançar? Quando o Sol finalmente encosta na atmosfera, o céu liga um interruptor secreto. As cores surgem como se alguém tivesse pintado as camadas superiores do planeta com um pincel de luz. E cada cor é literalmente um átomo contando o que aconteceu com ele. O oxigênio é o artista mais famoso, entre 100 e 300 km de altura. Ele brilha em verde menos aquela cor clássica, vibrante. Mais acima, onde o ar quase desaparece, ele emite vermelho, um tom raro, quase solene. Já o nitrogênio prefere ousar azuis e roxos na base das cortinas, criando um degradê que parece digital, mas é natural. Pensa nisso um segundo, você está vendo química em tempo real, sem laboratório, só levantando a cabeça. Isso é conhecimento que fica com você. E o movimento? A aurora se dobra, acelera, treme, se recompõe, porque segue as linhas do campo magnético. É como se fossem fitas presas em fios invisíveis. Reagindo ao humor do sol, em noites calmas, a aurora parece respirar devagar. Em tempestades solares,
vira uma coreografia frenética. O céu realmente dança mais forte quando o clima espacial se agita. E já que estamos falando de luzes, se quiser continuar iluminando seu conhecimento, fique à vontade para se inscrever. Prometo que, ao contrário das auroras, meus vídeos não dependem do sol estar irritado para aparecer. Mas se a dança das cores impressiona, espere até ver o que acontece quando esse espetáculo interfere no nosso mundo tecnológico. A aurora é linda, mas também é um aviso, e a história já deixou isso claro mais de uma vez. Em 1859, o evento Carrington iluminou o céu de tal forma que as pessoas conseguiam ler jornal à noite com o brilho vermelho bonito. Sim, inofensivo. Nem tanto. Na mesma noite, linhas de telégrafo explodiram, operadores levaram choques, sistemas pegaram fogo, tudo porque correntes elétricas induzidas pela tempestade solar invadiram a infraestrutura humana. Avançamos para 1989. Quebec mergulha em um apagão gigante, porque o céu decidiu fazer um show. Transformadores queimam, a rede elétrica cai e a aurora é vista até no Texas. E hoje, com nossa dependência tecnológica, o impacto é ainda maior. Satélites podem sair de órbita, GPS fica impreciso, sinais de rádio falham, companhias aéreas mudam rotas. A ironia é quase poética. Quanto mais bonita a aurora, maior a chance de o planeta estar sofrendo um pequeno colapso técnico. E você, entendendo isso agora, enxerga algo que pouca gente percebe. O céu não é um teatro isolado. Ele participa do funcionamento da nossa civilização. Mas como entendemos tudo isso? A resposta está numa longa história de erros, palpites e genialidade. Por séculos, as auroras eram só mistério. Povos nórdicos achavam que eram espíritos. Na Europa medieval, presságios. Sem ciência, uma aurora parecia uma mensagem menos, e raramente uma positiva. No século XVII, Pierre Gassendi registra uma aurora e a chama de aurora boreal. Galileu ajuda a popularizar o nome, mesmo sem entender tudo. No século XVIII, James Cook cintua auroras no hemisfério sul e percebe que existe uma versão austral do fenômeno. Halley, do cometa, sugere que o magnetismo da Terra está envolvido, um palpite ousado para a época. Mas a virada real acontece com Cres John Birkeland. No fim do século XIX, ele pega uma esfera de metal magnetizada, coloca dentro de uma câmara de vácuo e recria auroras em miniatura. Era como se ele tivesse dito ao mundo: é assim que funciona. Muitos duvidaram. Anos depois, a era espacial provou que ele estava certo. Cada geração encaixou uma peça do quebra-cabeça. Agora você está montando esse mesmo quebra-cabeça, só que com uma vantagem absurda. Você entendeu em minutos pau que levou séculos para descobrirem. E mesmo assim, ainda falta uma revelação. A aurora não é exclusividade da Terra, lá em Júpiter. Por exemplo, as auroras são tão intensas que fariam as nossas parecer lanternas fracas, alimentadas não só pelo Sol, mas também pelos vulcões da Lua Io. Elas brilham em ultravioleta como sinais de alerta cósmicos. Em Saturno duram dias inteiros. Em Marte, surgem em pequenos pontos onde há magnetismo local. Em Vênus, aparecem mesmo sem um campo magnético global. E aqui mesmo fenômenos, irmãos da aurora, ocupam o céu. O Erglo, que deixa a atmosfera sempre levemente iluminada. O Steve, um risco roxo misterioso que não é aurora, mas insiste em acompanhá-la. E os Sprites, aqueles flashes vermelhos acima das tempestades. O céu não é um cenário, é um laboratório em constante funcionamento. E agora você sabe lê-lo. Depois de atravessar do Sol à Terra, dos polos aos apagões, de Júpiter a Vênus, fica claro, as auroras não são apenas belas, são lembretes de que vivemos sob a influência direta de uma estrela, de que nosso planeta é mais vulnerável e mais conectado ao cosmos do que parece e de que conhecimento é a forma mais poderosa de transformar um espetáculo bonito em algo significativo. Porque agora, cada vez que você olhar para o céu, não verá apenas luz, vai ver história, física, energia, fragilidade e a incrível coreografia entre o Sol e a Terra. A pergunta é, o que mais esse diálogo cósmico ainda pode nos revelar? E quais fenômenos, talvez invisíveis, talvez ainda desconhecidos, estão acontecendo enquanto você assiste este vídeo? A verdade é que estamos só arranhando a superfície. E se quiser continuar iluminando o seu conhecimento,
Sem depender de tempestades solares, fica por aqui. Ainda temos muito céu para explorar juntos. Obrigado. Até a próxima.